hoje a gente recebe o Francisco Pereira, ele é médico veterinário, mestre atualmente com o doutorado em andamento, nutricionista por formação, e ele nos apresentou hoje aqui no Brasil Sul de Suinocultura os fundamentos técnicos para a melhoria de desempenho nas fases de terminação. E aí, para dar início nesse nosso bate-papo, eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho assim fazer um resumo geral do que tu apresentou para nós ali na palestra, de quais são os fatores aí que interferem e que tem essa relação da expectativa entre uma matriz nutricional e o que ela vai performar no campo, os fatores que interferem ali. André, é um elemento muito importante, né? Primeiro, aí, obrigado aí pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando. Então, essa interpretação de como nós vamos implantar os programas nutricionais e como a gente vai traduzir toda a informação científica em resposta animal é algo que a gente precisa levar em consideração tudo que está em torno do suíno quando ele está lá no galpão para ser terminado, né? Os animais, eles estão num ambiente que vai interferir no comportamento deles, seja no comportamento de ganho, para eles expressarem o máximo potencial de ganho deles, ou seja, nos comportamentos de ingestão de alimento, de interação dentro do grupo, né? Por exemplo, os fatores sanitários, eles ganham muita importância quando eles são elevados, ou seja, quando se ativa os mecanismos de resposta imunológica, porque essas respostas, elas produzem dentro do metabolismo animal uma série de substâncias que são antagônicas, né, que são inibidoras do consumo, inibidores da interação, e elas vão sequestrar, elas vão desviar o nutriente do animal para que ele responda àquela infecção, porque organicamente é muito mais importante aquele animal se manter vivo e combater a infecção do que ele manter uma taxa de crescimento eficiente. Então, ele tem um desvio metabólico que precisa ser considerado. E nutricionalmente, a gente tem algumas ferramentas para trabalhar isso, mas a gente tem uma medida, né? O animal ele tem um máximo potencial genético e tudo que entra interferindo nisso reduz esse potencial. Então, os fatores externos são redutores do potencial esperado e a gente precisa interpretar tudo isso dentro do que a gente espera, o que a gente vai prometer para o proprietário ali daquela suinocultura, né? Porque o nutricionista ele está fazendo um combinado escrito, uma formulação que depende de matrizes nutricionais, depende de software, mas que vai virar, no final, produto a ser vendido pelo produtor, que é o suíno. Então, tem um acordo sendo firmado, né? E quanto mais distante esse acordo ficar do original, menos satisfeito vão estar as partes, né? E hoje em dia, André, a gente precisa levar muito em consideração que nós estamos num planeta que a gente está caminhando para um estreitamento de recursos, né? E a gente precisa ser muito eficiente no uso dos recursos que a gente tem. Isso é o conceito de sustentabilidade, né? Sim. Então, se a gente não interpreta todos esses fatores e não coloca isso na nossa ferramenta de predição de necessidade do animal, nós corremos um risco de utilizar uma ferramenta muito antiga, que é a margem de segurança, o nível adicional por margem de segurança. E isso é recurso que nós estamos jogando fora, né? André, para você ter uma ideia, eu lá na pós-graduação que eu resolvi agora ingressar, estou estudando o metabolismo de fósforo e a utilização desse nutriente pelos animais. E uma coisa que eu tenho estudado é que as fontes de fosfato, de rocha fosfatada no mundo, a gente está, até o ano de 2030, chegando no máximo de exploração possível. Ou seja, daqui por diante, nós tendemos a ter que diminuir a utilização de fontes fosfatadas ou lidar com cada dia mais custos elevados na utilização de fontes de rochas fosfatadas. E o que a gente precisa levar em consideração do ponto de vista de sustentabilidade da atividade de produção animal? O grande consumidor de derivados fosfatados é a agricultura, né? Que é um gigante diante da produção animal.
E se tem ferramentas hoje dentro da produção animal para se utilizar com mais sustentabilidade esses recursos, por que não utilizar? Né? E ser preciso, ser eficiente. Então, Sim. traçar planos nutricionais para suínos em fase de recria e terminação tem essa responsabilidade, né? De ser eficiente e ser sustentável. E eu acho não, né? Tenho certeza de que é um compromisso nosso também, né? Sim. Buscar essa cadeia cada vez mais eficiente, mas com certeza não a qualquer custo, né? Ter essa preocupação com a sustentabilidade, assim também como o bem-estar, com o meio ambiente. E olhando na prática, a gente vê hoje conversões alimentares cada vez mais baixas, né? E se a gente pensar nisso, qual que é a importância econômica que a matriz nutricional ela vai ter para cada uma das fases? Como é que eu faço esse balanço aí, pensando nas diferentes fases que o animal de terminação tem? André, dentro do mercado de nutrição e das grandes indústrias, esse é o coração do processo nutricional. Adquirir um software de formulação é algo extremamente simples e acessível para todos. Inclusive, o Excel faz formulação com muita eficiência. Né? O Solver é uma ferramenta fantástica de realizar a formulação. Qual é a grande diferença do processo? É o conhecimento de exatamente o que o seu ingrediente está entregando e como ele está interagindo metabolicamente dentro do animal. Então, as matrizes nutricionais, elas são, sem dúvida nenhuma, o coração de um processo eficiente de formulação. Para você ter uma ideia, quando a gente pensa numa matriz nutricional estandartizada, por exemplo, um milho 7,8% de proteína, é o mais comum que a gente tem em todos os dispositivos de informação, as tabelas brasileiras, o NRC, existem outras considerações a respeito, mas o mais comum, só para dar um exemplo. É muito comum, com a eficiência econômica que a agricultura está vivenciando, processos de adubação mais intensos, e a gente teve isso no ano passado com muita frequência, lidando com milhos de 8,2%, 8,5% de proteína bruta. Pensa o quanto de recurso que é possível de ser utilizado a partir de um bom monitoramento de matriz nutricional, né? Outra coisa muito importante na matriz nutricional é a interação entre os ingredientes, né? Durante a apresentação física aqui do evento, a gente teve muitas perguntas sobre o uso de enzimas, né? A fitase talvez seja a matriarca das enzimas. Os estudos com fitase na nutrição animal são bastante antigos, eles datam aí do início da década de 90, mas são estudos modestos, com muita cautela do mercado. Mas a partir do momento que as fontes principais de fósforo ficaram caras, a fitase saiu de doses tradicionais, foi a doses muito altas, e a gente encontra aí em revisões de literatura o uso de fitase que saiu de 500 FTUs por quilo de ração a 30.000 FTUs de fitase, buscando máxima disponibilização daquele nutriente. Então, essa interação entre as enzimas e os ingredientes, dentro de uma perspectiva de matriz nutricional, também é muito importante para uma eficiência de formulação, né? E aí entram as diferenças dos processos. Para você ter uma matriz nutricional eficiente, você precisa de um laboratório de análise bastante equipado, né? Porque hoje em dia a gente está numa fase de processamento de informação muito grande, nós temos bancos de dados muito grandes e nós estamos entendendo como integrar esses bancos de dados com o processo de tomada de decisão, a inteligência artificial que tanto se discute, né? E isso precisa de dinâmica e ferramental de TI, né? Então, eu, por exemplo, na indústria que eu estou trabalhando hoje, a gente tem mais de 2.000 análises realizados mensalmente em ingredientes. Como transformar tudo isso em dados de uso em tempo real? Eu preciso de muita tecnologia de informação para que o meu software seja automaticamente alimentado
e as minhas ferramentas estejam muito alinhadas com isso, né? Sim. Então, é um desafio da gente correr atrás dessa tecnologia e integrar tudo isso, né? Isso não é tão fácil assim, existem algumas barreiras, principalmente as barreiras de entendimento setorial, né? Por exemplo, os setores de TI, eles são muito focados em tecnologia de informação, mas se a gente, da área de agrárias, não nos integrarmos com eles, a gente não consegue que eles interpretem e produzam ferramentas que vinculem a resposta biológica com o estudo do banco de dados, a inteligência que vem por trás daquilo, né? Então, nós estamos nessa fase, é empolgante, e como disse o palestrante de ontem à noite, quem sair na frente vai estar muito à frente de quem Sim. ainda não está integrando essas plataformas. Com certeza. E nesse campo que você comentou aí de que os estudos estão muito avançados, né, nas enzimas, o que a gente vê hoje é que existe um cenário bem consolidado, que é o do uso da ractopamina, onde a gente sabe exatamente o que ela nos proporciona de ganhos em benefício, né, da conversão alimentar. Mas, ao mesmo tempo, a gente já observa restrição para esse produto em alguns mercados, ou seja, se a gente quer vender para o mundo inteiro, a gente vai ter que passar a não usar ela. Então, tem esse cenário da ractopamina e um segundo cenário que seria do uso de alguns aditivos, seja níveis mais elevados de aminoácidos ou então blends. E o que você vê nessa linha aí, nesse cenário da ractopamina, dos aditivos aí, o que a gente consegue efetivamente capturar no campo? O tema ractopamina é muito legal, né? Porque depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, que é a interpretação e o uso eficiente dos conceitos e das ferramentas para fazer uma nutrição eficiente, nós temos um fator biológico no animal que é a mudança de deposição muscular em detrimento da deposição de tecido gorduroso. O animal tende a aproximar da maturidade tecidual quando nós estamos próximos ao abate, por volta aí de 140 a 150 dias, na maioria das linhagens. Quando isso acontece e o animal diminui a deposição de tecido magro e começa a aumentar a proporção de tecido adiposo, tecido gorduroso, esse animal perde muita eficiência na deposição de tecido. Isso acontece por quê? Por algo muito simples. Para depositar 1 quilo de músculo, o animal deposita junto com essa proteína muscular 4 partes de água. Então, economicamente falando, dentro do metabolismo do animal, ele é muito eficiente, porque ele pega 4 partes de água mais uma parte de proteína e faz o músculo. Isso gera uma eficiência, uma conversão alimentar muito boa. Então, todas as vezes que eu tiver esse animal mais tempo numa deposição de tecido magro, eu estou muito eficiente no uso da dieta, porque eu estou depositando proteína. Quando esse animal começa a amadurecer e eu não prolongo esse tempo de deposição máxima dele, eu estou permitindo que esse animal entre numa deposição de tecido gorduroso, tecido lipídico. Por mais que a seleção genética tenha produzido animais com o PDMax cada vez mais tardio, mas isso é fato, nós ainda vamos estar lidando com isso. E a ractopamina é um aditivo extremamente bem posicionado e eu posso dizer que uma feliz coincidência para nós do agronegócio, porque ractopamina é um terapêutico humano desenvolvido lá no passado como um broncodilatador e, por efeito colateral, veio para a nutrição animal com um efeito específico sobre esse metabolismo de tecido muscular, né? E aí veio para o Brasil e hoje a gente usa bastante, mas ela é muito eficiente em nos permitir essa extensão da fase de máxima eficiência. Por isso, ela é tão poderosa e ela hoje tem um custo-benefício muito bom. Então, ela é a primeira escolha, porque ela consegue depositar aí em torno de 3, 4 quilos a mais por animal, sem que esse animal gaste mais recursos por isso, né? Então, ela é muito eficiente. Porém, qual é a grande discussão? Existem algumas alterações
que são sutis na qualidade de carne quando se usa ractopamina. Nós estamos no mercado capitalista, nós não podemos negar isso, né? E a dose de ractopamina, ela parte de 5 miligramas por quilo de ração até 20 miligramas por quilo de ração. Quanto mais alta a dose, maior o rendimento de carne magra, maior o rendimento de cortes desse animal. Qual é a tendência do mercado? Havendo margem, usar doses mais altas de ractopamina. Quanto mais alta a dose, menos teor de gordura, de lipídios eu vou ter nessa carne. Portanto, é uma carne que sensorialmente pode parecer mais seca, menos marmorizada, ok? E alguns consumidores não têm interesse por uma carne tão reduzida em teor de lipídios, né? Então, existe aí uma busca de um equilíbrio da dose para não se abrir mão aí dessa questão sensorial da carne, né? E outra coisa muito importante é que alguns países discutem quais são os efeitos possíveis dos resíduos da ractopamina sobre a população humana. Um fato desse caso. Uma planta nutricional isenta de ractopamina, ou seja, uma planta de produção de rações que é isenta de ractopamina, não pode utilizar uma série de coprodutos da indústria frigorífica, porque naqueles coprodutos existe um certo resíduo de ractopamina. Exemplo, farinha de carne, farinha de sangue, plasma e uma série de derivados que levam na sua produção ingredientes suínos, né? Esses coprodutos, eles têm uma carga residual de ractopamina e eles são considerados pelo Ministério da Agricultura como contaminantes da indústria por ractopamina. Ou seja, em doses muito baixas, nanogramas, isso é considerado contaminante de fábricas de rações. Essas nanogramas, como saem lá no resíduo do frigorífico, vão até o consumidor final no músculo. Então, por exemplo, fazendo a revisão de literatura para esse estudo, eu encontrei algumas discussões da medicina traçando estratégias para ajudar os atletas a se livrarem das condenações por doping quando eles são pegos em exames de urina, por exemplo, no qual se encontra resíduo de beta-adrenérgico. Eles precisam provar que consumiram carne que foi tratada com essa substância e, por isso, eles estão eliminando traços de beta-adrenérgico na urina. Portanto, existe uma constatação clara que existe metabolização e eliminação do ativo da ractopamina dentro da cadeia de consumo da carne. E muitos mercados, por essa constatação, preferem não utilizar esse aditivo para não expor as suas populações a esse trânsito de substância. Eu queria só fazer um adendo que, como eu mesmo disse, o desenvolvimento original da ractopamina foi como um análogo das catecolaminas, a adrenalina, por exemplo. Então, foi desenvolvido, por exemplo, clenbuterol e outras substâncias análogas como broncodilatadores para tratamento de asma. As pessoas tomavam essas substâncias, tinham uma vasodilatação, uma melhoria na respiração e uma aceleração de batimento cardíaco, ok? Só que dentro dessas classes, a ractopamina, ela não tinha um bom efeito sobre esses receptores cardiorrespiratórios, mas tinha um efeito muito concentrado sobre os receptores musculares, com esse efeito de deposição de tecido magro. Por isso ela foi desviada para a nutrição animal. Então ela é um terapêutico para uso em humanos. Porém, diante de todo esse cenário duvidoso, alguns mercados não utilizam, né? E aí, nós somos um país que estamos comercializando, em termos de exportação, um bom volume de carne e devemos estar atentos, porque mercados importantes, por exemplo, como o mercado chinês, não compra carne que tenha sido submetido à ractopamina. O mercado europeu também não compra. Portanto, nós temos um mercado que precisa produzir sem a ractopamina e esse mercado ele precisa lidar com uma redução de 4 quilos no seu cevado, que era dado pela ractopamina, à custa de uma elevação de até 10%, 15% na eficiência alimentar, ou
conversão alimentar, melhor dizendo. Isso tem na balança econômica um prejuízo importante. E por isso nós estamos nos dedicando a entender quais os possíveis aditivos para a gente encontrar aí esse nicho de mercado e diminuir esse gap deixado pela ractopamina. Sim. Não, excelente. A gente já está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Teria mais uma série de questões aí que a gente poderia explorar. De recado final, assim, se tivesse que fazer uma síntese do que tu colocou, eu acho que valeria a pena citar 2, 3 pontos aí como um resumo geral para o nosso ouvinte. Ok, André. Recado geral. Gente, vamos estar muito atento ao consumo dos nossos animais. O comportamento de consumo dos nossos animais, ele é um produto da interação do material genético com o ambiente e com as características daqueles animais e com a sanidade desses animais. Se a gente não estiver muito seguro dos consumos, nós vamos perder sustentabilidade nos nossos programas nutricionais, porque nós vamos ter que lançar mão dos adicionais de segurança nas formulações para não perder a eficiência. Isso não é sustentável, isso é uma oportunidade de margem econômica que a gente está descartando quando a gente não está completamente seguro dos nossos consumos. Então, esse é o recado principal. Depois desse recado principal existem muitas alternativas, muitas formas da gente encontrar o melhor meio. E isso vai acontecer dentro da interação nutricionista, produtor e ciência. É aí que está a resposta para tudo isso. Show de bola. Bom, em nome do Núcleo VET aqui e da Comissão Científica do Brasil Sul, a gente agradece muito a tua participação e da forma como a informação foi colocada, que o feedback já foi muito positivo, informação clara e direta ao ponto. Obrigado, Francisco, pela participação. André, eu agradeço bastante também. Fiquei muito satisfeito de participar, é um evento muito relevante para o mercado e eu gosto muito desse contexto, de traduzir informação que a ciência traz para o campo e esse contato com toda a equipe envolvida, esse network é fantástico. Agradeço bastante aí pela oportunidade e espero ter contribuído bastante aí também. Show de bola. Obrigado.